Estamos fazendo as análises do UFC 245, que terá como luta principal Kamaru Usman versus o animal imundo Colby Covington. Teremos também Max Holloway versus Alexander Volkanovski e Amanda Nunes versus Germaine de Randamie. E vamos falar agora da luta entre José Aldo Júnior versus Marlon Moraes. Confronto aí de brasileiros. José Aldo descendo de categoria aí para enfrentar essa pedreira aí, o Curirim, nosso querido Marlon Moraes. Antes de você ver a nossa análise, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Temos nosso podcast Round Extra, todas as segundas-feiras, a partir das 21h30, que é um podcast voltado para tudo o que acontece no final de semana esportivo. E na quinta-feira, às 20h30, temos nosso podcast Mata Cobra, que é um podcast voltado para o giro de notícias semanal, tudo o que acontece no mundo das artes marciais, você acompanha aqui na quinta-feira nosso podcast Mata Cobra. Então, para não perder nada, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para que possam conhecer aqui e sejam todos muito bem-vindos à família Round Extra. João Menegali-Barbi, a gente sempre quando fala do Aldo aqui, a gente gosta de constatar que é sem dúvida nenhuma, inegavelmente, o maior peso-pena da história. Um cara com uma trocação absurda, com absorção de golpes também absurda, tem um jogo de chão muito fino que faz muito tempo que ele não precisa usar, tem um tie muito afiado. A gente sempre exaltava, né, todo esse jogo do Aldo, essa pancadaria dele, esses chutes baixos, low kicks que entravam rasgando a todo vapor. Primeiro vamos começar a contextualizar aqui essa luta. Aldo sempre lutou no peso-pena, viu agora a oportunidade de talvez estar enfrentando aí, beliscando pela última vez, não sei, o Aldo tá com quantos anos? Tá com 33 anos, pô, o Aldo tá no pico ali da sua performance física, né? Nem decadência, nem nada, né? Talvez decadência moral, a gente vai tratar disso aqui, mas enfim, Aldo tá vendo a oportunidade, tá beliscando o cinturão da categoria de baixo, mas para tanto precisa passar pelo Marlon Moraes. O que você achou aí dessa decisão do Aldo aí de estar descendo de categoria? Eu achei uma decisão bem curiosa, mas no sentido que, para mim, a última luta dele foi a pior performance da carreira do Aldo. E sim, eu acho até pior do que ele ter sido nocauteado em 13 segundos. E eu acho que o próprio Aldo assume isso. Ele falou depois da luta, cara, eu lutei mal demais. E de fato, ele lutou mal demais. Eu falo para as pessoas que o Volkanovski, que vai lutar nesse mesmo evento, ele podia ter dado muito mais naquela luta, só que o Aldo nunca exigiu isso dele. O Aldo estava feliz em continuar tomando jabs e pisões nos joelhos e perdendo a pontuação por conta disso. Então, eu lá, naquela hora, eu questionei a vontade do Aldo. Tipo assim, esse cara não quer mais lutar. Ele nunca demonstrou muito interesse em luta, assim, apesar do talento absurdo que ele tem. E, para mim, seria uma questão de terminar essa luta e aposentar. Aí, não. Ele resolveu bater um peso que ele não deve bater há mais de 10 anos, descer de categoria e já pegar o top 1 da categoria de baixo. Outra coisa que eu ia reclamar é do Marlon. O Marlon, cara, pelo amor de Deus, eu já falei isso tantas vezes aqui nesse podcast, mas a derrota dele pro Henry Cejudo foi uma das coisas mais frustrantes que eu já vi na minha vida. É coisa de, se você tivesse olhado para a janela por 5 segundos, você ia olhar de volta e a luta estaria completamente diferente, sabe? Marlon dominou a luta até o momento que ele começou a tomar uma surra. E ele nunca deixou de tomar uma surra. Depois ainda virou e falou, não, eu cansei um pouco, né? Cansou um pouco, você cansou pra desgraça, seu safado. Fiquei muito decepcionado com a performance dele. Mas assim, o poder do Marlon é inegável, a qualidade técnica dele é inegável, a força dele é inegável. Vamos falar um pouco, então, dessa questão da qualidade técnica dos dois lutadores. Eu acho eles muito parecidos. O Aldo, eu acho ele... Para mim, ele é o lutador brasileiro mais talentoso que já apareceu. E eu acho isso tranquilamente. Vamos dizer que tudo que o Aldo quer aprender, ele aprende no nível mais alto possível. Quando ele entrou no UFC, ele não tinha um boxe, ele não tinha jab. Aí ele aprendeu e já chegou colocando no nível mais alto possível contra o Frank Edgar. Você vê que atualmente ele basicamente é só boxeador e isso é um cara que não tinha boxe. E ele mudou esse jogo e continuou lutando entre os melhores da categoria. Fora isso, eu acho que ele é o melhor anti-wrestler do MMA inteiro. Eu acho que a técnica dele para se defender de quedas,
O posicionamento dele, a movimentação não tem igual, ainda mais sendo um cara que não veio da área, e no chão ele também é excelente. No chão ele tem um nível autismo que ele basicamente nunca precisa usar. O que aconteceu na última luta foi uma passividade muito grande do Aldo. O que tem acontecido, em geral, é que os caras estão fintando muito e tirando o Aldo de posição. O Moicano fez isso, o Max Holloway fez isso. Então, esse é um jeito de lidar com ele, porque o Aldo não tem o melhor dos gases, e ele gosta muito dessa movimentação de tronco para poder contragolpear. Aí o cara finta e o Aldo fica movimentando. O que resulta? Ele cansa. Então eu acho que essa para mim deveria ser a estratégia do Marlon. Ele tem um bom boxe também, ele tem uma movimentação de tronco, só que a dele é muito mais reativa do que a do Aldo. O Aldo movimenta-se, o Marlon não. O Marlon já coloca a movimentação quando ele sente que tem um golpe vindo do outro lado. O chuta muito bem e, diferentemente do Aldo, ele tem constantemente usado esses chutes baixos e ele tem um bom jiu-jitsu também. Agora, eu não acho que seja tão bom quanto o do Aldo. Que wrestling, o dos dois ofensivamente é comparável, mas só que o Aldo é melhor defensivamente. Agora, o que acontece? Essa coisa dele estar querendo descer, bater um peso que não bate há muito tempo e como que isso vai afetar a performance dele. Porque apesar do que o Aldo vem falando, eu acho muito difícil que ele realmente tenha se motivado a ponto de fazer isso e conseguir chegar na categoria de baixo no nível mais alto possível, sabe? Esse era o ponto, eu queria perguntar para o Caio justamente isso, né? A gente vê com relação às qualidades técnicas, né, todo esse nível absurdo que o Aldo demonstrou durante todo o período dele de luta aí dentro do UFC, mas agora a gente vê um fator, além do fator moral, né, que é o que o Barbie está questionando aí, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente vê o fator corte de peso, né? Até quanto, Caio, você acha que pode ser determinante na luta aí, essa questão do corte de peso? Lógico que o Zé Aldo tá fazendo o corte de peso, eu acho que de forma diferente um pouco do que o Dillashaw fez, né? Tá vindo cortando peso há muito tempo, já tava ali faltando acho que 6 quilos, se eu não me engano, alguns meses atrás, né? Ninguém tá falando, eu não tô aqui dando laudo de que ele tá bem, né? Aparentemente ele não está bem, mas isso pode ser determinante, né, Caio, para essa luta. De fato. Só pra gente contextualizar, o Aldo não bate 61 quilos desde que ele tinha 20 anos, ou seja, faz um bom tempo que ele não luta com esse peso. Com o decorrer da idade, obviamente, as nossas funções elas vão diminuindo a velocidade, a gente vai tendo mais dificuldade em adquirir certos nutrientes, e fisicamente vai ficando complicado da gente conseguir emagrecer e engordar em uma frequência saudável. A gente sabe que está se tratando de um atleta que é acompanhado por inúmeros profissionais, dentre eles profissionais de educação física, dentre eles nutricionistas, dentre eles médicos e outros em um staff extremamente grande. O Aldo aparentemente ele optou por uma dieta diferente do que o Dillashaw fez. O Dillashaw ele tentou cortar muito peso em espaço muito curto de tempo e o Aldo optou por uma adaptação física dele a médio e longo prazo a uma categoria a qual ele precisa optar por lutar. A questão que ele em off pesa cerca de entre 75 e 78 quilos. O Aldo, ele não é tão alto, mas ele é um cara relativamente forte. Ele é um cara que, historicamente, nunca gostou de bater peso, nunca gostou de fazer dieta. Ele sempre teve dificuldades de bater o peso pena, que sempre foi a categoria original dele. Ele nunca teve uma condição tão regrada quanto ele está tendo agora. As questões é que, como esse peso, a gente não sabe o que ele perde junto. Talvez com menos peso ele consiga um pouco mais de velocidade. Talvez com menos peso ele consiga garantir que ele vai matar aquele estigma que ele tinha anteriormente de ser um lutador que no terceiro round ele costuma arrefecer, costuma perder a pujança que ele tem. Talvez ele consiga melhorar o desempenho dele em si, porém
não são só benefícios. A gente sabe que a perda de peso, dependendo do caso, você não está perdendo necessariamente. Peraí, que agora tá passando o rapaz dando grau aqui. Então, necessariamente a gente sabe que não é só benefícios. Com a perda de peso, a gente também pode estar vendo uma pessoa mais desidratada, e desidratação leva à perda de resistência, à perda de controle de certas funções do corpo. A gente fatores psicológicos, porque quando você deixa de ingerir certos alimentos, certos nutrientes, você passa por algumas transformações psicológicas, uma diminuição de consumo de açúcar, de certas gorduras. Então, talvez a gente possa ver um Aldo muito mais rápido, um Aldo que consiga conservar o gás, mas existe também a real possibilidade da gente ver um Aldo totalmente desgastado, combalido, que vai entrar lá e vai cair no primeiro soco porque ele não está fisicamente apto a baixar tanto de peso. É uma luta que é complicado da gente ter um prognóstico. Eu sempre digo, e o Barbie também direto, que é complicado você fazer uma luta tão grande sem um período, sem um combate menor de adaptação, mas a gente sabe que no UFC é difícil você fazer isso porque eles são atletas exclusivos da organização. O Aldo é um cara que ganha uma bolsa muito alta e dificilmente você conseguiria colocar o Aldo contra um lutador abaixo do ranking, pagando o que ele costuma receber. Então ele meio que acaba sendo preso, ou é a elite ou é nada. Mas eu, particularmente, aposto no Marlon, por estar mais adaptado à categoria, porque a gente sabe o que pode esperar dele com esse peso. Em pé, eu particularmente acho o Aldo melhor, mas o Marlon tem totais condições de minar a movimentação do Aldo com chutes, que é uma coisa que ele costuma usar bastante. O Aldo já usou muito. Ele parece que perdeu um pouco esse ímpeto de chutar para pôr para baixo, e muitas vezes eu vejo no Aldo um cara que se acostumou tanto a lutar lutas de 5 rounds que ele acha que em qualquer momento do meio do segundo para frente ele vai conseguir poder assumir um ritmo maior e acabar vencendo no final. O que não é uma verdade. É uma luta de 3 rounds, é uma luta em que a definição tem que ser mais rápida, é uma luta em que você não tem tanto tempo de estudo, é uma luta em que ou você vai ou você vai. Então, por já estar mais adaptado à categoria e talvez por estar usando armas que o Aldo já usou anteriormente, mas ele parece que optou por não usar mais, eu aposto no Marlon dessa vez. Barbie, o Caio comentou com relação a esse corte de peso drástico aí que o Zé Aldo vai estar fazendo. Mas eu concordo contigo ali, você falando com relação à luta do Alexander Volkovski. A gente não sabe com relação ao emocional do Aldo, o quanto ele quer vencer essa luta, né? Lógico que pra estar fazendo todo esse esforço. Eu tô vendo essa luta, é porque na verdade assim, o Aldo chegou no topo muito cedo, você sempre comenta isso, e eu acho que pra quem tá no topo muito cedo, você acaba dedicando muito tempo à sua vida ao esporte, muito novo, né? Então assim, com 33 anos já tem uma carga emocional muito grande nas costas, você já fica já pensando em parar, pensando em se envolver um pouco mais com sua família. Lógico que o Aldo tá chegando agora no ápice do seu condicionamento físico, né? Do seu corpo físico ali, estruturalmente falando. Você acha que essa possibilidade do Aldo tá lutando de uma luta e já tá disputando o cinturão da categoria de baixo, você acha que esse é o motivacional que falta para o Zé Aldo tá lutando, aquele Aldo que a gente gostava de ver? Eu acho que não, porque se ele ganhasse do Volkanovski, ele ia disputar o cinturão também. Não teria como negar essa disputa para ele. Ele teria batido o Jeremy Stephens, o moicano, que era top 5 na época, e o Volkanovski, que estava vindo de vitória por nocaute em cima do Chad Mendes, sabe? Então eu não acho que a pessoa... que uma luta que vai te fazer disputar o cinturão é algo que motive o Aldo mais. Eu, sinceramente, não sei de onde ele tá tirando essa motivação. Cara, mas para e pensa, se ele vence o Volkanovski, ele ia morrer pro Max Holloway pela terceira vez.
Não tem problema. Você não acha que isso, tipo, pesa, não? Tipo, embaixo eu vou estar enfrentando outro adversário que eu nunca lutei contra ele? A questão é que o Aldo, ele não ia disputar o Cinturão dos Penas, independente do que ele tivesse feito com o Volkanovski. A gente já teve 2 lutas e já tem material o suficiente para saber que não é jogo pro Holloway. E a gente sabe que nessas condições o Holloway dificilmente vai perder o cinturão tão cedo. Eu particularmente acharia mais saudável e mais seguro que o Aldo tivesse tentado alguma coisa na categoria de cima, porque é uma categoria que tem atletas que vão para trocação, a grande maioria, e na hipótese dele enfrentar os wrestlers da categoria, ele tem uma boa defesa de quedas. Talvez o desgaste fosse menor e o que ele fosse sentir fisicamente fosse menos complicado. Talvez a adaptação fosse melhor. Um corte menor de peso, um cara que está mais adaptado a estar mais pesado, talvez ele não sentisse tanto. Eu acharia que no momento teria sido melhor ele ter subido. Qual que é a pergunta? Eu não sei. Profissionalismo. Não, eu quis falar da questão do seguinte. Se ele ganha do Alexander Volkanovski, ele enfrenta o Max Holloway pela 3ª vez. Você acha que isso não pesou? Se eu acho que isso influencia. Na minha opinião, não deveria influenciar. Eu não sei se realmente tu apanhar 50 minutos. Mas é aquela questão, a gente tem ciência do que é a nossa vontade. Só que a gente sabe como funciona a realidade. Por mim, se o mundo fosse justo, os rankings seriam respeitados. Se o mundo fosse justo, não existiriam money fights aleatórias. Se o mundo fosse justo, as demissões também teriam sentido. Mas a gente tem que analisar aqui de uma forma a qual o mundo é. E o mundo não é justo. A vida não é justa. Então a questão é, o Aldo, enquanto o Holloway for campeão, ele podia bater 1, 2, 3, 4, 5, 19 contenders na frente dele, que ele não iria disputar o cinturão. Eu já discordo um pouco disso. Eu acho que, de fato, seria muito dificultado, mas eu acho que bater no Volkanovski simplesmente não teria outra pessoa para lutar com o Max Holloway ali. Não tinha nenhum contender pronto para isso na época. Mas você falou a respeito disso, eu lembro do caso do cara que ganhou do Sitichai no Glory, do Grigorian. Ele perdeu 4 vezes para o Sitichai antes de ganhar a última. Então eu realmente acho que um lutador profissional mesmo não deveria ser afetado por esse tipo de coisa. Pronto, tratando da luta entre José Aldo versus Marlon Moraes, o que a gente pode esperar da luta? E dê aí o seu palpite aí, já que o Caio já teceu. Cara, eu também vou palpitar no Marlon vencendo, com dor no coração, porque eu gosto mais do Aldo, e vou torcer muito pelo Aldo, mas só que, dado o que eu conheço dele e como que esse processo é complicado, eu vou ter que apostar no Marlon. É isso aí. 2 palpites aí no Marlon Moraes, agora estão fazendo um grau aqui na minha rua. Deixa aqui o seu comentário, quem você acha que vai vencer essa luta, Marlon Moraes ou José Aldo? Eu realmente, eu sempre torço pela renovação. Eu acho que o Aldo tá no momento da carreira dele. O Marlon decepcionou. Eu sou torcedor, gente, eu não sou analista não. O Marlon decepcionou muito na última luta contra o Cerrudo. Tava vencendo bem a luta, acabou perdendo. Enfim, né? A gente não sei se eu quero ver Zé Aldo contra Cerrudo pra ver se o Aldo ganha esse cinturão e vai voltar pros penas, sei lá. É bem complicado. Mas espero que seja uma lutaça. O que eu torço mesmo é que esse card entregue tudo que a gente tá hypando dele aí, que seja uma excelente luta e que a gente possa aí vibrar aí, seja lá com quem vença. Então deixe seu comentário aqui, quem você acha que vence, Zé Aldo ou Marlon Moraes. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações e até o nosso próximo vídeo.